Atire a primeira pedra quem nunca esteve em uma situação social onde se comportou como um verdadeiro ator em um espetáculo de teatro. Muitas vezes nós vestimos as nossas melhores roupas, damos os nossos melhores sorrisos, falamos de uma forma entusiasmada, exagerada, mas na verdade, nada disso é real. E o que nós estamos vendo quando nos deparamos com esse teatro? É um palco da energia da ilusão. Sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando a cada semana. Hoje nós iremos estudar e compreender como a energia da ilusão se expressa no nosso dia a dia. Não é incomum a gente observar que a sociedade muitas vezes se comporta como num teatro, rodeado, permeado de ilusões. E que muitas vezes as pessoas se comportam não conforme elas são, mas de acordo com o que as pessoas ou as situações exigem ou esperam delas. Desde a falsidade nas interações sociais, que muitas vezes revelam uma busca por aceitação ou até mesmo por um status, o fato é que nós vivemos na sociedade mascarados, escondendo a nossa própria verdade. E quem se alimenta dessa dissimulação é a própria energia da ilusão, que cria fantasias, cria realidades distorcidas que não correspondem à verdade, nos afastando da nossa essência, do nosso verdadeiro projeto de vida, do que a gente veio para executar aqui. É como se todos nós estivéssemos no palco, interpretando papéis numa peça de teatro. Só que esses papéis não correspondem à realidade, nos afastam de quem realmente nós somos. E quem nós somos de verdade? A traição não teve início na Terra. Ela começou muito antes, durante o projeto lunar. O Ser Cobra não queria que engenheiros e povos se unissem. Ele não queria ser ele mesmo aquele que faria parte desse projeto que foi concebido pelo Criador. Então ele decidiu corromper a energia trina. E o que ele fez? Ele manipulou a energia da ilusão, introduzindo o prazer sexual viciante, além da dependência emocional. Então, o que antes era para ser uma união sagrada, conforme a gente já estudou, lá desde os princípios da família trina, se tornou uma escravidão invisível. E a gente já viu que essa traição aconteceu porque os engenheiros não confiaram nos planos do Criador e muito menos foram lá tirar suas dúvidas diretamente com ele. Quando Moisés trouxe o exemplo da maçã, esse é um paralelo que a gente pode traçar tranquilamente com a energia trina, a energia da ilusão manipulada. Aquela maçã representa a energia da ilusão que foi modificada, contaminada com esse prazer sexual viciante e com a dependência emocional. Essa maçã foi entregue aos engenheiros que também deram para os povos. Então é a representação de Eva, os engenheiros, e Adão, os povos. Foi nesse momento que surgiu pela primeira vez a atração, o desejo e a dependência emocional. É só você imaginar que você está ali recebendo pela primeira vez um doce que é extremamente viciante, que você nem tem consciência disso. A sua primeira mordida vai ser a porta que vai se abrir para aquele vício que vai se tornar irresistível e você vai querer cada vez mais e mais. A primeira mordida parece inofensiva, mas depois irá se tornar uma necessidade impossível de controlar. Ao invés de unirem-se em elevação, Adão e Eva passaram a ser reféns da matéria, dependentes de um desejo que nem existia. Essa adulteração da energia trina tornou o ato do acasalamento tão viciante que Moisés descreveu ele como o pecado original, o pecado inicial. Os seres humanos passaram então a confundir a felicidade com uma euforia passageira, o amor com a troca efêmera de energia. E tudo isso porque essa energia contaminada imitava a energia trina não adulterada, a energia trina original. A procriação, antes dessa contaminação, era apenas um mecanismo de perpetuação da espécie. Ela não estava relacionada ao desejo ou a qualquer outra forma de dependência. Você já conheceu alguém que se apaixona por qualquer pessoa que lhe dê um pouco de atenção? Ou você mesmo, na sua autorreflexão, pode se enxergar como essa pessoa? O magnetismo é uma das forças mais fascinantes do universo. Ele é a energia que atrai, que une, que conecta os seres. Não é bom nem ruim, ele apenas existe, assim como a gravidade que mantém os planetas em órbita. No entanto, como qualquer força, seu uso depende da forma como ele é conduzido. Se for guiado com consciência, o magnetismo pode ser uma ferramenta poderosa para criar laços genuínos e relações equilibradas. Mas se ele for distorcido pela energia da ilusão, ele se torna uma corrente que aprisiona os seres em ciclos viciosos de dependência e desejo. O magnetismo, em sua origem pura, é apenas uma força de atração natural. Ele aproxima os seres e cria conexões espontâneas. O problema não está no magnetismo, mas na interpretação que cada ser faz dessa energia. Quando guiado pela consciência, o magnetismo é livre, leve e fluido. Ele permite que as pessoas estabeleçam relações sem qualquer tipo de manipulação. Mas ao ser contaminado pelo desejo e pela ilusão,
ele se torna um elo de dependência, onde os seres não se relacionam mais de forma equilibrada, mas sim pela carência, pelo medo ou pela submissão. Imagine um rio que corre livremente. Ele atrai as águas das montanhas sem qualquer esforço, e esse é o magnetismo livre. Mas se esse mesmo rio for represado, ele se torna um lago estagnado, sem fluxo, parado. Esse é o magnetismo quando utilizado de forma errada, um vínculo que acaba se tornando uma prisão. Se compreendermos que o magnetismo, em sua essência, não nos aprisiona, mas apenas nos conecta, nós podemos utilizá-lo para criar relações saudáveis. E o segredo está em ser capaz de reconhecer quando essa energia está fluindo naturalmente, fluindo livremente, ou quando ela está sendo utilizada para alimentar qualquer tipo de carência ou jogos de poder. E como é que está o magnetismo atualmente na sua vida? Ele está fluindo livremente ou você sente que está preso a conexões que não são saudáveis? O desejo sexual é uma das forças mais intensas que movem os seres humanos. Mas afinal, o desejo é um inimigo ou um aliado? Ele nos guia para conexões verdadeiras ou nos aprisiona em ilusões? O desejo sexual, em sua essência, não existia na forma como nós conhecemos hoje. Ele foi introduzido na experiência dos seres humanos através da manipulação da energia trina feita pelo ser cobra. Como todo desejo, ele não age sozinho. Ele acaba se ramificando e se espalhando em outros níveis, em outras formas de desejo, como o desejo de comer, o desejo de consumir, o desejo de ter controle. Com a manipulação da energia trina, o que antes era uma vontade livre tornou-se um desejo insaciável. O que era amor passou a ser uma paixão possessiva. E o que era uma procriação equilibrada se tornou uma escravidão através do prazer viciante. Enquanto a vontade é clara, livre e consciente, o desejo, produto de uma manipulação, se torna um redemoinho de insaciabilidade. Ele faz com que os seres busquem fora aquilo que sempre esteve dentro de si mesmos. A manipulação feita pelo ser cobra foi muito engenhosa. O ato de procriar, antes, era apenas uma ação consciente e neutra. Mas, ao ser corrompido, o prazer passou a ser um elemento central desse ato. O desejo, então, se tornou um veneno silencioso que passou a fazer com que os seres agissem contra a sua própria vontade, que era livre. A busca desenfreada pelo prazer gerou um ciclo vicioso. Nós, seres humanos, nos tornamos insaciáveis, buscando cada vez mais e mais, mas sempre sem encontrar uma satisfação duradoura. E essa insatisfação constante é produto da manipulação da energia trina, que criou o desejo e nos fez confundir prazer com felicidade. O desejo sexual, então, tornou-se uma força de aprisionamento. Ele pode transformar a busca pelo outro em uma necessidade obsessiva, gerando dependência emocional e até energética. E essa dependência emocional e energética, ela pode se revelar, se mostrar desde as formas mais sutis até as formas mais densas, as mais pesadas, as mais preocupantes, digamos assim. Então a gente viu lá na aula passada, eu falei um pouco sobre essa questão de que a gente vê sendo muito disseminado na sociedade, a ideia de que não existe o casamento sem um bom sexo, é preciso ter um bom relacionamento sexual para poder conseguir ficar casado, estabelecer uma relação com um companheiro. Então, desde esse discurso mais sutil, que demonstra essa ideia de que existe uma necessidade, que a necessidade sexual, ela está acima, muitas vezes, do amor, ou que ela compõe, ela faz parte da visão de amor de mundo dessas pessoas, até os exemplos mais pesados, como a gente vê diariamente nos noticiários. São inúmeras notícias no jornal que revelam essas relações de posse de escravidão entre os seres que estão ali num relacionamento, onde um se vê em dificuldade, às vezes sofre violência e se vê em dificuldade de se libertar daquela relação que é bastante tóxica, enquanto o outro, do outro lado, se vê numa posse, numa necessidade de controle do outro, achando que ele tem domínio sobre o outro e que é parte, né, da história, é parte do relacionamento, estabelecer esse vínculo, essa conexão que é completamente prejudicial para os dois lados. Todas essas ações são resultado, são produto da manipulação da energia trina, a energia trina que foi maculada, que foi ali introduzida, né, tanto nos engenheiros quanto nos povos. Então, com essa manipulação, com essa mácula que a energia trina sofreu, esse tipo de relacionamento passou a ser estabelecido entre os seres. Então, essa visão de dependência, de escravidão, da necessidade do prazer, o prazer efêmero, aquele prazer momentâneo, fugaz, que não tem nada a ver com felicidade, mas é associado à felicidade, né, no mundo, de maneira geral, claro.
a gente está falando. Só que quando a gente passa a compreender, a ter racionalidade acerca dessa deturpação que houve, existe um caminho, é claro, existe uma proposta de resgate e muitas pessoas têm acordado, têm despertado para essa visão de mundo, têm entendido que o amor é completamente diferente da paixão, né? E quando, na verdade, as pessoas têm falado que o amor acabou no relacionamento, é o momento que, na verdade, ele tem que começar, porque a paixão é quem acabou, aquele desejo fugaz do início, aquele magnetismo que é trocado, né, no início de um relacionamento, onde existe o fogo da paixão. Então esse fogo da paixão, ele é só o início, ele é só o combustível inicial para que nesse momento aqui, na nossa história, na Terra, onde a gente vive, né, permeado, a gente está ali sendo o tempo inteiro bombardeado pela nossa própria energia da ilusão, então para que a gente possa se libertar e ter essa compreensão acerca do que é se relacionar verdadeiramente. Desse desejo, como fruto desse desejo, que inicialmente pode ter acontecido, a gente pode, a partir dessa racionalidade, dessa compreensão, estabelecer, decidir racionalmente estabelecer laços genuínos, laços verdadeiros, construir verdadeiramente o amor, criando conexões profundas e ao mesmo tempo verdadeiras. Considerando todo esse contexto, o sexo seria uma expressão biológica da conexão entre os seres, e não um fim em si mesmo, não o ápice da expressão do amor ou um aspecto que tem uma relevância, uma importância determinante para se estabelecer ou não uma relação. A sua importância jamais deveria ser superestimada ao ponto de diminuir o verdadeiro significado do amor. O prazer físico, por sua própria natureza, deveria ser uma força de união entre os seres, mas nunca um instrumento de satisfação egoísta como nós comumente vemos por aí. O amor, em sua essência pura, deveria ser o pilar central de sustentação da vontade humana. Desse pilar central surgiriam as vertentes complementares, como o carinho, que acalenta, o diálogo que aproxima, a presença que fortalece, o compartilhamento sincero de emoções, alegrias, tristezas, as conquistas divididas, as amizades que enriquecem verdadeiramente a alma e, como parte natural desse laço, o ato sexual. O sexo em si não é a prova do amor. Ele pode, no máximo, ser uma das expressões do amor quando guiado pela consciência e pelo respeito, com todos aqueles outros elementos que eu falei agora. O desejo sexual é apenas um mecanismo físico que provém da própria química do nosso corpo, que faz essa força de atração acontecer para que haja a procriação, a reprodução biológica. Agora, vamos nos aprofundar num dos aspectos mais impactantes e complexos da influência da energia da ilusão na vida dos seres humanos, a dependência magnética. Essa força sutil e ardilosa busca enfraquecer aqueles seres que nasceram plenos de potencial. Cada ser foi criado com a dádiva da autossuficiência, carregando em si não apenas a capacidade de evoluir, mas o instinto natural de buscar apoio quando necessário. Só que não por carência, mas por sabedoria. No entanto, a energia da ilusão tenta sempre corromper essa autonomia, levando os seres a acreditarem na sua própria incapacidade, tornando-se sempre dependentes de algo ou de alguém. Vamos agora entender como essa dependência se manifesta e quais são seus principais obstáculos? A primeira dessas barreiras criadas pela energia da ilusão para impedir a evolução do ser, pasme, é a preguiça. Essa desvirtude faz com que a pessoa encontre desculpas para tudo na sua vida e justifique a sua inação, impedindo o seu próprio crescimento pessoal e espiritual. A preguiça, muitas vezes, conduz o ser a uma dependência financeira, por exemplo, porque a pessoa não se sente motivada a buscar os seus próprios meios de sustentação. Número 2, o vício energético. E esse é um dos mais difíceis de ser reconhecido por quem o possui. A pessoa viciada não deseja necessariamente o outro como ser humano, mas a energia que ele emana, o magnetismo que ele emana. O relacionamento pode até ser nocivo para aquele que é viciado energeticamente, mas ele anseia ardentemente pela energia do outro, se submetendo a qualquer tipo de situação. Ele é completamente dependente desse fluxo energético. O terceiro, o vício químico. E esse tipo de vício aniquila qualquer possibilidade de diálogo e discernimento, seja ele um vício em drogas permitidas ou proibidas. Esse tipo de dependência bloqueia o mental do viciado, impedindo de acessar estágios superiores de consciência. A única forma de superar esse vício químico é abandonando completamente o uso dessa substância, para que ele possa conseguir fazer essas conexões com esses estágios mais elevados de consciência. O vício sexual, número 4, que a gente já falou um pouco sobre o desejo sexual anteriormente. E quais são os resultados dessa energia viciante? Esse tipo de dependência está ligado diretamente ao prazer e ao sexo, que são componentes naturais da nossa vida, mas que foram manipulados, receberam ali um quê de dependência, de necessidade vital,
pela manipulação da energia da ilusão. O viciado sexual não vê o sexo como um complemento à sua vida afetiva e espiritual, mas como um fim em si mesmo, ou seja, o sexo é o motivo de viver para ele. Ele acredita que o sexo é a razão da sua felicidade e a única expressão do amor, confundindo a verdadeira conexão com o outro com o simples ato físico. E nesse caso aqui, a gente pode ressaltar, por exemplo, o grande trabalho da energia da ilusão em favor da sua perpetuação, da perpetuação das ilusões com a indústria da pornografia, por exemplo, que é amplamente disseminada, por muito tempo foi naturalizada na vida das pessoas, como se ela fizesse parte do nosso cotidiano, como se devesse fazer parte do nosso cotidiano. E a gente vê hoje muitas pessoas que estão doentes, adoecidas, inclusive tendo coragem de falar sobre esse problema que elas vivenciam, porque elas estão passando por esse problema do vício sexual, do vício em pornografia, do vício nessa energia, né, que é completamente deturpada e se torna viciante, demonstrando que esse é o objetivo de vida, colocando uma conotação de que a vida, a finalidade dela é aquilo. E geralmente a gente vê que as pessoas que vivem esses distúrbios, elas ficam presas nessa realidade, que é completamente ilusória. A naturalização, o fomento a esse tipo de dependência é mais uma das artimanhas da contaminação da energia da ilusão, que desvirtuou completamente o propósito evolutivo dos seres, colocando o sexo como uma finalidade, como um objetivo de vida. E agora vamos ao número 5. O vício emocional. Esse tipo de dependência abrange todas as formas de carência afetiva e necessidade de aprovação. As pessoas que sofrem com o vício emocional estão constantemente buscando uma validação externa para os seus atos. E a sua importância, a sua vida, passa a ter valor só se ela for reconhecida pelo outro, se os seus atos forem reconhecidos pelo outro. Esse tipo de dependência enfraquece completamente o ser, porque ele se torna totalmente escravo da opinião e da validação alheia. A dependência, ela não surge por acaso. Ela é permitida por nós mesmos quando nós aceitamos que uma força externa tenha mais valor do que a nossa própria necessidade de liberdade. E uma coisa muito importante, quando a gente toma consciência dessa dependência e a gente quer romper com ela, é natural que nós encontremos uma grande resistência, porque nesse ciclo de dependência que nós mesmos permitimos, alguém passou a se alimentar dessa nossa fraqueza. Muitas relações sociais, emocionais e até profissionais são construídas em cima da vulnerabilidade alheia. Desde os primórdios, os engenheiros possuíam uma percepção aguçada e habilidades mentais de projeção. Eles se comunicavam através do magnetismo sutil, sem a dependência, sem os vícios, sem as amarras que hoje empreendem os seres humanos em suas conexões errôneas. Do outro lado estavam os povos que não possuíam essa sensibilidade desenvolvida. Eles eram pura energia, mas não sabiam magnetizar nada nem ninguém, pois sua capacidade mental de projeção era limitada. Com a manipulação da energia trina pelo ser cobra, essa troca natural se distorceu. A contaminação da energia da ilusão centralizou o poder na genitália humana, transformando o sexo em uma ferramenta de aprisionamento. E a antecipação da procriação com essa manipulação da energia da ilusão tinha um objetivo claro: impedir a chegada do filho binário. Envolvidos pela energia da ilusão, envoltos pela energia da ilusão, os engenheiros e povos contaminados passaram a viver em função dessa energia da ilusão, dessa dependência magnética, desse vício energético que foi estabelecido. Só que ainda é tempo de restaurar esse equilíbrio perdido. A relação sexual precisa ser levada a um novo patamar. Ela precisa se elevar para um padrão que está conectado com a energia amor. O desejo, que é aprisionado ao nosso corpo material, que está aprisionado ao nosso corpo material, precisa se curvar à vontade verdadeira, que é a vontade evolutiva apenas. E o prazer efêmero dar lugar a uma libertação real. Os seres que conseguem romper suas próprias correntes são aqueles que conseguem se libertar dessas amarras da energia da ilusão e encontrar o seu verdadeiro caminho evolutivo. É como se todos nós vivêssemos como galinhas, ciscando no chão da limitação. Só que, na verdade, somos águias, prontas para voar e conhecer o verdadeiro aprendizado do amor. E esse chamado para abandonar essa servidão ao desejo e à dependência emocional ressoa dentro de cada um de nós. Tanto é que a gente sabe, todos nós que já passamos por desafios desse tipo na nossa vida, a gente sabe que a gente nunca está satisfeito, a gente nunca consegue encontrar essa paz interior, né, como as pessoas dizem por aí. Então, qual seria esse caminho da paz interior? Então, o que a gente precisa é ter coragem, fazer a nossa vontade evolutiva se sobrepor aos desejos, aquilo que não é evolutivo na nossa jornada. E todos nós sabemos, todos nós que já passamos por esses desafios e passamos ao longo da nossa vida, a gente compreende que verdadeiramente, lá no fundo da nossa alma, a gente sabe que não tá tudo bem, que não tá tudo certo, que não tá tudo correto. Porque nós não encontramos ainda o nosso verdadeiro caminho.
o nosso verdadeiro projeto de vida, que com certeza não está relacionado a qualquer tipo de dependência emocional ou de escravidão. A dependência magnética, ela não é uma condenação. Ela é um desafio a ser superado. Só que como que a gente vai superar um desafio que nós ainda desconhecemos? Nós não temos racionalidade acerca desse desafio. E esse é o nosso propósito aqui, é o propósito do livro da Teoria da Razão. Esclarecer, trazer à luz a compreensão acerca da energia da ilusão para que a gente possa compreender racionalmente quem ela é, para que nós deixemos de ser governados por essa energia e consigamos encontrar o nosso propósito evolutivo, o nosso propósito de vida. Essa armadilha da dependência magnética, ela pode ser desfeita, ela pode ser desmanchada com consciência e determinação. A energia da ilusão tenta convencer constantemente, a nossa própria energia da ilusão tenta nos convencer constantemente que nós somos incapazes de viver sem essas dependências. Mas a realidade é que dentro de cada ser existe o potencial para se libertar dessas amarras. O primeiro passo para a libertação é ter a consciência, ter a racionalidade e em seguida partir para a ação. E eu termino a aula de hoje desejando que cada um de nós possamos refletir sobre as amarras invisíveis que ainda nos prendem e que esse seja o primeiro passo rumo à nossa verdadeira liberdade. Até a próxima aula!